Graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional desta sexta-feira, 25 de setembro. Chegamos ao 10º mandamento, a pergunta 146 do Catecismo Maior, que diz assim: qual é o 10º mandamento? E a resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O grande Agostinho de Hipona disse que o 10º mandamento, ele fecha a porta para o pecado que quebra todos os demais mandamentos, que faz com que todos os outros demais mandamentos sejam, por assim dizer, alvos da nossa violência e ao mesmo tempo da nossa cupidez. O apóstolo Paulo, quando comenta o capítulo 7 da carta aos Romanos, ou quando ele escreve o capítulo 7, melhor dizendo, da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que ele vinha bem na sua carreira, ele vinha bem como fariseu, ele vinha bem na observância da lei, até que ele descobriu em si este pecado, e descobriu em si a quebra do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Porque o fundamento do 10º mandamento em relação ao pecado tem a ver com aquela tentação pecaminosa lá do tempo do paraíso. Sereis como deuses, ou seja, vocês bastarão a si mesmos. Como isto é impossível, então isso provoca em nós uma insatisfação crônica e doentia. E esta insatisfação leva-nos, entre outras coisas, a desejar desmensuradamente aquilo que o outro tem, de maneira patológica, revelando assim todo o nosso descontentamento com aquilo que Deus tem feito conosco, com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Ele tem nos provido e sustentado até aqui. A cobiça diz que, não nos bastando a nós mesmos, ainda assim, para piorar a nossa condição, nós não estamos satisfeitos com aquele que pode fazer bastar ou fazer cessar as nossas necessidades ou dar, digamos assim, resposta às nossas demandas. O homem cobiçoso é o homem que está muito perto de cometer os outros pecados todos. O cobiçoso pode matar para ter, ele pode roubar para vir a possuir, ele pode fraudar para conseguir os seus lucros, ele pode levantar falso testemunho, dar falso testemunho para fazer com que o outro se torne frágil e presa fácil aos seus desejos. Enfim, este mandamento leva-nos também a desconsiderar o dia do Senhor, e assim a inveja, a cobiça leva-nos à avareza e ao desejo de ter sempre cada vez mais, que venhamos a quebrar o dia do Senhor, leva-nos a desrespeitar as autoridades, porque afinal de contas nós queremos porque queremos fazer a nossa vontade, e assim até chegar a não tereis outros deuses diante de mim, porque a cobiça faz com que eu seja ego-referente, ou seja, eu me torne referência para a minha vontade, para as decisões últimas da minha vida, enfim, para dar controle, para ter o controle absoluto, porque a minha vontade, o meu desejo são a lei. Graças a Deus que somos instruídos aqui também. Qual é o sentimento que devemos ter com relação a que o próximo possui aquilo que ele tem, com as suas conquistas e com as suas vitórias? Como é que nós lidamos com isso? Primeiro, com um profundo senso de gratidão a Deus, porque vemos na vida do próximo, do semelhante, os paternais cuidados do Senhor. Segundo, uma alma nossa bastante caridosa, porque muitas vezes nós veremos no próximo conquistas que aos nossos olhos, ou segundo as regras e as leis da sociedade, podem ser, no primeiro momento, ou nos parecer, até podemos ter a certeza de que são ganhos ilícitos, por meio de fraudes, por meio de roubos, por meio de qualquer outra coisa que contrarie não só a lei de Deus, mas também a lei dos homens. E aqui também cabe a nós termos uma alma caridosa, porque infeliz deste que assim vive e assim coloca a sua esperança e a sua salvação, porque a Bíblia diz que não é para invejar
a riqueza do ímpio, porque ele é como o gado gordo que caminha para o abatedouro. Então, para com este que é infeliz, colocando a sua esperança na insustentabilidade das riquezas deste mundo, ainda mais aquelas conseguidas de maneiras ilícitas, esse se faz réu duas vezes, réu da própria inconsistência, da ilusão, da idolatria, réu porque vive uma vida de sobressaltos, porque as riquezas podem ser tiradas de uma hora para outra, da noite para o dia, por quaisquer meios desta vida, e ao mesmo tempo é réu, porque é pecado, né, e se encaminha pela morte para o inferno. Portanto, é preciso que tenhamos uma alma caridosa. E por último, que nós venhamos a valorizar aquilo que o nosso próximo semelhante possui, porque afinal de contas, eles podem inclusive um dia vir a servir a nós em nosso socorro, em nossas necessidades, uma vez que Deus deseja que todos os homens, né, façam dos meios, dos bens que possuem, não fins em si mesmos, mas entre outras coisas tenham como socorrer os necessitados. Portanto, não cobiçarás significa ao mesmo tempo ter no coração plena satisfação, pleno contentamento com o modo maravilhoso com que Deus tem nos cuidado, tem cuidado de nós. Ao mesmo tempo ter respeito pela posse, pelos bens dos outros, e ao mesmo tempo dar graças a Deus por ver como o Senhor tem cuidado deles. E quando esses mesmos bens possuem fontes ilícitas ou por meios fraudulentos, é preciso ter compaixão, com uma alma caridosa, fazer com que chegue aos céus as nossas orações para que aquele se liberte disso, e ao mesmo tempo para que ele tome consciência do mal feito e repare todo o mal feito até aqui e se livre destas coisas para viver uma vida livre e feliz, de fato, de verdade, com as providências de Deus. Irmãos, é difícil aquilo que Jesus tão simplesmente ensinou-nos do Evangelho, que o apóstolo Paulo traduziu muito bem. É preciso que nós aprendamos a chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Quando isso não acontece, é porque a cobiça tomou conta do nosso coração, e assim nós pensamos que bastará nós mesmos, e quando isso é impossível, aí nos tornamos pessoas invejosas, pessoas cobiçosas, pessoas detratoras, pessoas incapazes de ter empatia, de ter simpatia, de ter compaixão e de ter um coração e uma alma caridosos. Que Deus nos livre, irmãos, deste pecado, que todos os dias enche o nosso coração de santo contentamento e de satisfação para com Ele. E como John Piper mesmo já disse, Deus tanto mais é glorificado, quanto mais satisfeitos nele estamos. E que esse Deus maravilhoso muito, muito te abençoe.